Beleza, pessoal, vamos continuar na nossa parte 4 da nossa lei antifacção. Ok, nós paramos aqui, se não vejamos, falamos da prisão preventiva automática, entramos no crime de favorecimento ao domínio social estruturado, fiz o alerta para vocês não confundirem com o crime de domínio social estruturado, previsto no artigo 2º da lei antifacção. Falamos sobre alguns incisos, em especial o inciso 6, que é muito sui generis, né, que seria uma espécie de autoacusação falsa, bem específica, né? Bem específica, digamos assim. Também tratamos sobre a anatomia, sujeito ativo, sujeito passivo, consumação, núcleos e beleza. Falamos aqui sobre a norma remissiva e aqui paramos, certo? Aplicam-se aos crimes previstos neste artigo. Qual artigo, pessoal? O artigo 3º da lei antifacção, que trata do favorecimento ao domínio social estruturado. Então, aplicam-se aos crimes previstos neste artigo as disposições previstas nos parágrafos 4º a 8º do artigo 2º desta lei. Então, veja bem, ó, a remissão vai do parágrafo 4º ao parágrafo 8º. O parágrafo 9º do artigo 2º, que trata da prisão preventiva como causa suficiente para a decretação da prisão preventiva, não foi incluído, não sendo aplicável em tese ao artigo 3º da norma. Então, o artigo 2º é o crime de domínio social estruturado. O artigo 3º é o crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Em relação ao crime de domínio social estruturado, artigo 2º, os parágrafos 4º a 8º do artigo 2º eu aplico ao artigo 3º, que é o crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Mas o parágrafo 9 não foi incluído. Nem o parágrafo 1º, que trata das majorantes, de 2/3 ao dobro, e nem o parágrafo 2º, que traz o conceito de facção ou organização ultraviolenta. E o parágrafo 3º foi vetado. Então, a banca pode afirmar o seguinte: aplicam-se ao artigo 3º todas as disposições atinentes ao artigo 2º desta lei. As implicações práticas é outra conversa. Para acertar a questão de prova, é interessante saber disso aqui, porque é uma pegadinha bem casca de banana. Então, o que se aplica por remissão? Ou seja, o que está dentro do parágrafo do artigo 2º que topograficamente também se aplica ao artigo 3º da lei antifacção? Bom, a gente vai ver aqui, ó. Em relação ao artigo 3º, que é o crime de favorecimento ao domínio social estruturado, eu posso aplicar a possibilidade, a inaplicabilidade de anistia, graça, indulto e livramento condicional, a possibilidade de criminalização de atos preparatórios, crime obstáculo, a vedação ao auxílio reclusão também se aplica ao parágrafo 3º, a possibilidade de inclusão de lideranças em presídios federais e, caso exista homicídio praticado no contexto de favorecimento ao domínio social estruturado, eu devo encaminhar esse feito para as varas criminais colegiadas. Varas criminais colegiadas também foi denominado há um tempo atrás de juízes sem rosto, porque você não sabia em tese qual juiz teria canetado o seu processo. Juízes sem rosto seria então um apelido para as varas colegiadas, onde você cria um colegiado de juízes para julgar esse procedimento, a fim de evitar eventuais atentados contra os juízes. Apenas um juiz singular. Então, preferível você criar uma vara colegiada. Então, se aparecer essa expressão juízes sem rosto, seria mais ou menos isso, em razão do anonimato relativo. Mas o que eu não aplico? Às vezes é melhor você saber o que não aplica do que você ficar sabendo que aplica, porque aí você vai por exclusão, numa prova objetiva principalmente. Então, o que eu não aplico? Ao artigo 3º, eu não aplico as majorantes de 2/3 ao dobro. Então, se eu praticar um crime de favorecimento ao domínio social estruturado e, porventura, eu incorrer em uma das majorantes lá do artigo de 2/3 ao dobro, vamos achar aqui para a gente pegar um exemplo, vamos supor que eu cedi a minha casa para uma organização criminosa ultraviolenta, de maneira que, para acondicionar
materiais bélicos, armas de fogo, etc. e tal. Só que nesse contexto, eu aproveitei da minha condição de funcionário público, né? Aproveitei que eu tinha um contato com polícia, com o delegado lá, e eu aproveitei empregando violência ou grave ameaça contra esse cara, conforme está aqui no artigo, no inciso 3, né? Para que ele se envolva. Ó, se você eventualmente estará um inquérito contra o que eu estou fazendo, a cobra vai fumar. Eu vou ter esse aumento de 2/3 ao dobro em razão do favorecimento ao domínio social estruturado, artigo 3º, em razão de eu utilizar, coagir um funcionário público, um policial, por exemplo, não vou ter aplicação de 2/3 ao dobro. Eu só vou ter essa aplicação de 2/3 ao dobro como uma causa de aumento de pena no artigo 2º. Por quê? Porque o artigo 3º, como nós vimos lá, não permite, não faz essa remissão. Então tá aqui, ó, vetado. Então, majorantes de 2/3 ao dobro, não se aplica. Não se aplica. Conceito de facção, beleza, não se aplica. Que é estranho, não se aplica. E a prisão preventiva automática também não se aplica. Isso pode ser um fruto de uma redação legislativa equivocada, tá? Não faz sentido. Mas, para sua prova, vige o princípio da legalidade estrita. Se eu posso aplicar a majorante de 2/3 ao dobro no crime de domínio social estruturado, artigo 2º, mas eu não posso aplicar o artigo 3º, que é o favorecimento ao domínio social estruturado, ora, por qual razão eu não poderia aplicar? Simplesmente porque a lei não faz essa remissão. A lei não fez essa previsão. Beleza? Posso ter entendimento em sentido contrário, mas vou esbarrar aí no princípio da legalidade. Então é possível concurso entre os crimes do artigo 2º e 3º, então eu posso integrar uma organização criminosa ultraviolenta e ao mesmo tempo favorecer o domínio social estruturado. Eu posso ter concurso material entre os crimes do artigo 2º e 3º da lei antifacção? A resposta é positiva e não há conjunção, absorção. Pelo contrário, há concurso material por 2 fundamentos. Primeiro, existe autonomia entre o crime associativo, que é o artigo 2º, a organização criminosa ultraviolenta, composta por 3 ou mais pessoas, que tenta impor esse domínio social estruturado. Há essa autonomia e o crime fim. Então, o direito penal brasileiro é bastante estável nesse sentido. Então, os delitos que tutelam o vínculo e o funcionamento das estruturas criminosas são autônomos em relação aos crimes que são executados. Explica melhor. Beleza. Imagine que você tem, vou pegar um exemplo da organização criminosa, uma organização criminosa nos termos da Lei 12.850/2013, voltada para a prática de crimes de tráfico internacional de pessoas. A lei de organização criminosa, ela permite a punição desde que eu tenha ali um grupo de 4 pessoas que pratique crimes cuja pena em abstrato seja superior a 4 anos ou qualquer pena se for de caráter transnacional. Ok, beleza. E aí suponha que essa organização criminosa atua de maneira estável, permanente, né? Lembrando que para que se a organização criminosa praticar o crime, a pena tem que ser superior a 4 anos, né? Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. Imagine que essa organização criminosa é voltada ao tráfico de pessoas, um crime previsto também no Código Penal. Se essa organização criminosa, que é voltada ao tráfico de pessoas, ela efetivamente se constituir para praticar o tráfico de pessoas, mas não praticar o tráfico de pessoas, eu tenho o crime de organização criminosa. Artigo 2º da Lei 12.850. Show. Desde que eu consiga comprovar a estrutura e todos os elementos do tipo. Mas se eu tenho uma organização criminosa, e dificilmente uma organização criminosa não vai praticar os crimes pela qual ela foi constituída e se propõe. Ela pratica também o tráfico de pessoas. Os indivíduos responderão pelo crime de organização criminosa em concurso material com o crime de tráfico de pessoas. A mesma lógica a gente aplica, por exemplo, para uma organização criminosa que se constitui em um grupo de extermínio, por exemplo, e que tem por finalidade fazer execuções, sem qualquer atração do domínio social estruturado. Estou tratando da lei de organização criminosa. Esses indivíduos irão responder pelo crime de organização criminosa e tantos quantos forem os homicídios que forem praticados por eles, em concurso material.
Porque o crime de homicídio, por exemplo, tutela a vida. E a lei de organização criminosa tutela a paz pública, incolumidade pública, é o crime associativo. Então, o crime meio, que seria o crime associativo, vamos colocar dessa maneira, como crime meio, não absorve o crime fim, que seria o próprio homicídio. A organização criminosa ela foi estruturada para facilitar a prática desses delitos, para que você tenha uma cadeia de comando, para que você tenha uma estrutura hierárquica, mas que, de certo modo, você responde por ambos, pelos dois delitos, pelo homicídio e pela organização criminosa. Então, a mesma lógica eu vou aplicar na organização criminosa ultraviolenta. Lembra, a própria lei antifacção diz, a organização criminosa ultraviolenta é um tipo especial de organização criminosa. Então, aonde eu aplico a mesma razão de decidir, o mesmo fundamento, eu aplico para outra situação também. Então, o que já ocorre, por exemplo, com a associação criminosa. 288 é a milícia privada e organização criminosa e a associação para o tráfico. Se a associação para o tráfico, por exemplo, artigo 35 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, é reunião de duas pessoas de maneira estável para praticar crime de tráfico de drogas. Se os indivíduos efetivamente praticam a comercialização ilegal de entorpecentes, então eu terei, no momento da denúncia, do indiciamento da sentença, a condenação do indivíduo pelo crime do artigo 33, cumulado com o artigo 35 da Lei de Drogas, em cúmulo material, em concurso material, porque são duas condutas, integrar a associação para o tráfico e praticar o tráfico de drogas. No caso do domínio social estruturado e do favorecimento ao domínio social estruturado, eu tenho a mesma lógica. Eu posso ser um integrante de uma organização criminosa ultraviolenta, e, ao mesmo tempo, eu posso auxiliar, favorecer o domínio social estruturado, cedendo, por exemplo, um galpão de minha propriedade, a fim de que os indivíduos utilizem aquele galpão para ocultar armamentos, que serão utilizados para fazer roubos diversos, por exemplo. Então, eu tenho autonomia entre o crime associativo, que no caso é a organização criminosa ultraviolenta, e o artigo 3º, que é o favorecimento ao domínio social estruturado. E eu tenho bens jurídicos e momentos delitivos distintos. Essa é uma segunda razão. O artigo 3º, que é o favorecimento ao domínio social estruturado, ele tutela a existência e a sustentação da organização ultraviolenta. O artigo 2º, por outro lado, ele reprime ações violentas concretas levadas a efeito nos termos do artigo 2º e todos os seus 11 incisos. Materializam o domínio social estruturado. Grave essa expressão. O artigo 2º materializa o domínio social estruturado levado a efeito por uma organização criminosa ultraviolenta. Então não há relação de meio e fim capaz de justificar o princípio da absorção ou da conjunção. Beleza? Agora, hediondez e a ponte com a Lei 12.850. O artigo 4 caput da Lei Antifacção vai nos dizer o seguinte: os crimes previstos no caput, na cabeça, e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 2º e no artigo 3º são considerados hediondos para todos os fins jurídicos e legais, sobretudo os expressos no artigo 43 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei 8.072. A Lei 8.072 é a Lei de Crimes Hediondos. E aí tem um detalhe aqui. Vamos ler de novo a lista. Quais são os crimes? O caput, o parágrafo 1º, o parágrafo 3º e o artigo 3º. Agora, o parágrafo 3º do artigo 2º, lembra que o artigo 2º é o crime de domínio social estruturado? Esse parágrafo 3º foi vetado. Ele não existe mais no ordenamento jurídico. Mas a remissão ao fato de qualificação como crime hediondo permaneceu no texto, fruto de má técnica legislativa. Acontece. E foi replicada, no entanto, no inciso 8 do parágrafo único da lei, do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que foi inserido pela Lei Antifacção. Olha que loucura. Então é um resíduo do veto. O dispositivo, que é o parágrafo 3º do artigo 2º, não existe. Se você abrir na sua Lei Antifacção, você vai ver que ele não existe. Só que ele foi replicado no inciso 8 do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Agora, se o parágrafo 2º do artigo 2º não consta no rol da hediondez, como o Brasil adota esse sistema legal em relação a crimes hediondos, só é crime hediondo o que está na lei, o que é um rol taxativo, a ausência de menção expressa afasta a hediondez do delito.
Então, o parágrafo 3º, embora ele esteja citado, ele está vetado, tá bom? Então, aqui, parágrafo 3º, né? Que está parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 2º. Então, só vai ser parágrafo 2º, 3º do artigo 2º e no artigo 3º. Então, crimes previstos no caput e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 2º e no artigo 3º desta lei são hediondos. Só tomar cuidado com o parágrafo 3º do artigo 2º que foi vetado. Só saiba disso aí. Só saber disso. Agora, ponte normativa. Aqui é extremamente importante. O parágrafo único do artigo 4º da lei, aí nós já saímos dessa tipificação de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado. O parágrafo único do artigo 4º, ele diz o seguinte, que as condutas da lei antifacção e a do artigo 28A do Código Penal, que é o crime de milícia privada, constituem formas especiais de organização criminosa, aplicando-se no que couber às disposições materiais da lei 12.850, que é a lei de organização criminosa. Então, veja bem. Olha só. O artigo 4º, parágrafo único, fala o seguinte. Aplica-se no que couber as disposições materiais da lei de organização criminosa, a lei antifacção. Então, na lei antifacção, eu posso pegar as disposições materiais da lei de ORCRIM, que é a lei 12.850, e aplicar. Já o artigo 8º e o artigo 32, ele fala o seguinte: as disposições processuais da lei de organizações criminosas, eu aplico também na lei de organização criminosa ultraviolenta, na lei antifacção. Quais são as disposições processuais? Normalmente, os meios de obtenção de prova, como, por exemplo, colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes, captação ambiental, são meios de obtenção de prova que eu posso utilizar na organização criminosa ultraviolenta para obter elementos de informação ou provas a fim de efetivamente desmantelar, investigar e descobrir quais são os componentes daquela organização ultraviolenta. Então, ao invés de a lei antifacção criar as disposições processuais e repetir tudo que já está na lei 12.850, o legislador optou por utilizar de uma técnica legislativa de simples remissão. Ele fala o seguinte, olha, sabe aquelas disposições processuais que estão lá na lei de organização criminosa? Então, você pode aplicar aqui na lei antifacção também. Então, se você, delegado, promotor, quiser fazer uma ação controlada, pode fazer aqui também, não tem problema. Eu permito que você faça. Show? Então, a pegadinha. O parágrafo único do artigo 4 cria uma ponte, não uma fusão. Quando fala de disposições materiais, nós vimos ali que a lei antifacção, e ela cita também a milícia privada no artigo 288A, são formas especiais de organização criminosa. Isso significa que hoje eu tenho diversos crimes societários. Eu tenho a associação criminosa do 288, eu tenho a milícia privada do 288A, eu tenho a associação para o tráfico do artigo 35 da lei de drogas, eu tenho a lei de organização criminosa da lei 12.850 e eu tenho a lei antifacção, que é a organização criminosa ultraviolenta, que nós estamos estudando. Então, todas essas espécies de organização, elas permanecem. São chamados de crimes societários. Crimes de concurso necessário. Necessariamente eu preciso de pessoas que integram aquela organização ou aquela associação para aperfeiçoamento do delito. O que vai mudar é a quantidade de pessoas e se há ou não uma estrutura ou uma divisão ordenada de tarefas e a finalidade para a qual aquela associação ou organização foi feita. Tá? Então, o parágrafo único do artigo 4 ele cria uma ponte, mas ele não cria uma fusão. Então, hoje, por isso que se fundamenta que a lei de antifacção ela não revogou a lei de organização criminosa, porque ela cria uma ponte. Olha, as disposições materiais e processuais você pode aplicar aqui, hein? Mas não significa que organização criminosa ultraviolenta e organização criminosa é uma coisa só. Então, os tipos permanecem autônomos. Tanto é que o próprio dispositivo diz aplica-se de forma no que couber, ou seja, subsidiária e não integral. Por isso não há a falar em revogação da lei de organização criminosa pela lei antifacção.
Vai existir corrente em sentido contrário? Vai existir. Mas, beleza, não é o caso. Show? Aqui, então, a gente fecha o bloco 1, né? Embora a gente está fazendo aí, a gente está estendendo um pouco, utilizando exemplos e tudo mais. É importante porque é uma lei grande, é uma lei complexa, tem que falar pausadamente, com tranquilidade, para que se possa ficar bem claro, tem que falar com tranquilidade. Né? Vai ser um curso intensivo da lei antifacção para você acertar a questão de prova. Aqui no fechamento do bloco eu deixei números que você não pode errar. 3 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas no caso da organização criminosa. Cuidado, porque a banca vai colocar para você: constitui organização criminosa ultraviolenta o agrupamento de 3 pessoas. Tá errado, é 3 ou mais pessoas. Pena 20 a 40 anos, 12 a 20 anos no caso do artigo 3º, 2/3 ao dobro no caso das majorantes do parágrafo 1º, 1/3 à metade no caso do crime de obstáculo, ou seja, se eu tiver um ato preparatório para, nos termos do artigo 2º ou 3º, para domínio social estruturado ou favorecimento ao domínio social estruturado, eu terei então um ato preparatório, mas que não chegou a ser executado, eu posso puni-lo, mas com uma redução de pena de 1/3 à metade. A pena de 4 a 8 anos do artigo 288A, isso aqui é tranquilo. E as referências, as remissões, do parágrafo 4º ao parágrafo 8º. Aqui eu deixei para vocês questões para que vocês possam fazer aqui, tá? Eu coloquei no estilo Sebrasp e umas no estilo redação mesmo, Unesp, FCC, etc e tal, né? Beleza. Vamos lá, então. Para os fins da Lei 15.358, considera-se facção criminosa o agrupamento de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, que empregue violência ou grave ameaça para impor controle territorial. Doideira. Juntou o conceito de organização criminosa da Lei 12.850 com o conceito da Lei de organização ultraviolenta. Na verdade, considera-se facção criminosa o agrupamento de 4 ou mais pessoas, de 3 ou mais pessoas, não tem essa estrutura ordenada, divisão de tarefas, e tem por finalidade promover o domínio ou impor controle social ou territorial. Aqui é uma típica questão de prova. Pode ser uma alternativa, pode ser uma questão mesmo. O crime de domínio social estruturado é próprio, admitindo-se a punição de atos preparatórios praticados com propósito... Então aqui, errado, tá? Errado. Admitindo-se a punição de atos preparatórios com propósito inequívoco de consumação, hipótese em que o agente se sujeita à pena do crime consumado, reduzida de 1/6 a 1/3. É 1/6 a 1/3? Que a gente viu aqui em cima agora? É 1/3 até a metade. Tava tudo certo. Até chegar aqui, ó. 1/3 até a metade. Vai aparecer na prova de vocês. Pode ter certeza que vai aparecer. Então, gabarito errado também. Aplicam-se ao crime de favorecimento ao domínio social estruturado, artigo 3º, por força de norma remissiva expressa, as disposições à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto, fiança e livramento condicional, a punição de atos preparatórios, a vedação do auxílio reclusão, ao cumprimento obrigatório de pena de estabelecimento federal de segurança máxima pelos líderes e ao julgamento dos homicídios conexos pelas varas criminais colegiadas. A princípio, parece-me correto. Vamos lá, verificar aqui? Perfeito. Parágrafo único do artigo 3º remete expressamente aos parágrafos 4º e 8º do artigo 2º. O item listou exatamente os 5 conteúdos desses parágrafos, nessa ordem, né? As vedações, parágrafo 6º, os crimes de obstáculo, etc e tal. Então, detalhe aqui que avalia a questão, né? Se o item estivesse incluindo a prisão preventiva como causa suficiente ou as majorantes de 2/3 ao dobro, estaria errado. Então, às vezes é melhor você decorar, aqui é decorar mesmo, o que não se aplica, do que o que se aplica. Beleza? Vamos lá. Sobre a relação entre a lei antifacção e a lei de organização criminosa, o artigo 288A, assinale a alternativa correta.
A lei antifacção revogou tacitamente o artigo 288A, que é a milícia privada, uma vez que as milícias passaram a ser integralmente disciplinadas pelo novo marco legal. Errado. A gente viu que não. Que a lei de organização ultraviolenta, bem como a milícia privada, são formas especiais de organização criminosa. E essa foi a opção legislativa. Foi assim que o legislador resolveu fazer. A lei antifacção revogou parcialmente a lei 12.850, no que se refere às organizações criminosas que empreguem violência ou grave ameaça, subsistindo aquele diploma apenas para criminalidade econômica. Errado também. Não há revogação, abrogação ou derrogação em relação a um diploma normativo ou outro. O artigo 4º, parágrafo único da lei antifacção estabelece que as condutas nela tipificadas e do artigo 288 do Código Penal, 288A, perdão, que é o de crime de milícia privada, constituem formas especiais de ORCRIM, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições materiais da lei 12.850, resolvendo-se a coexistência pelo princípio da especialidade. Perfeito, a alternativa C é a correta. Porque no que for norma especial, eu aplico a norma especial. É uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas. É uma associação para o tráfico de drogas, o artigo 35. Então, aplico o artigo 35. Apesar de haver entendimento, né, de se a organização criminosa é uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, eu poderia aplicar a lei 12.850. Mas como eu tenho um crime especial no artigo 35, em tese, eu posso aplicar o artigo 35 da lei de drogas. Mas já é outra discussão. Vamos deixar para uma aula de lei de drogas mesmo. A coexistência entre os diplomas resolve-se pelo princípio da conjunção, absorvendo o crime do domínio social estruturado, o delito de constituição de milícia privada, sempre que praticados no mesmo contexto fático. E correto também. Não há absorção. Se por acaso, no contexto de domínio social estruturado, artigo 2º da lei antifacção, eu tenho o delito de milícia privada, eu posso ter um cúmulo material. Ou eu resolvo pela especialidade. Se for milícia privada e eu não tiver essa finalidade de domínio social estruturado, eu só aplico a milícia privada. O artigo 4º, parágrafo único, remete às disposições processuais, ao passo que o artigo 8º remete a disposições materiais do mesmo diploma. Essa aqui é sacanagem. Porque inverte. O artigo 4º, parágrafo único, remete às disposições materiais e o artigo 8º remete às disposições processuais. Tá bom? Artigo 8º remete às disposições processuais. Lembra do artigo 8º? Só. Já vai acertar a questão. Beleza? Ricardo integra a facção criminosa que domina determinado conjunto habitacional. Durante a operação policial, ele e outros 2 membros do grupo montam barricadas com veículos incendiados para obstruir a perseguição policial e, no mesmo contexto, empregam fuzis de uso restrito contra a guarnição, vindo a matar um policial. Ricardo é apontado por indícios concretos como chefe do núcleo armado da facção, embora não tenha efetuado disparos. Considerando exclusivamente o regime da Lei 15.358, é correto afirmar que isso aqui é uma questão típica da FCC mesmo, VUNESP. Vou até beber uma água aqui, típica da FGV, dá até um gatilho. Deus é mais. Vambora. Ricardo, então, ele estava no contexto da organização ultraviolenta. Durante uma operação policial, eles montaram barricadas, então você já vê se desenhando um domínio social estruturado. Só que nesse contexto eles pegaram fuzis e ele e outros 2 membros do grupo. Então já tem o número adequado para constituir a facção criminosa. Eles empregaram fuzis de uso restrito e mataram um policial. Só que o Ricardo, ele é apontado como chefe da facção, embora ele não tenha efetuado os disparos. Então é correto afirmar que Ricardo não responde pelo crime de domínio social estruturado, pois não praticou pessoalmente os atos materiais de execução, respondendo apenas como partícipe do homicídio. Errado. Nós vimos ali que o indivíduo que exerce a chefia, o comando da organização ultraviolenta, até por ele ter o domínio do fato, vamos pensar assim, nós vamos ter umas aulas aí sobre teoria, sobre domínio do fato, ele responde também pelo delito. Então, letra A a gente descarta. Eu tô fazendo com vocês ao vivo aqui essa aqui, tá? Não cheguei nem a ver o gabarito, não, dessa aqui especificamente. E quem sabe faz ao vivo, vamos lá.
O crime de domínio social estruturado absorve o homicídio, o crime de porte de arma de uso restrito, por força do princípio da conjunção, aplicando-se apenas a pena de 20 a 40 anos. Errado. A gente viu que não há conjunção. Nesse caso, se eu tiver o homicídio e o porte de arma de uso restrito, eu posso ter o crime de domínio social estruturado, cumulado com o crime de homicídio, pode ser o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, por exemplo, crime praticado por um motivo torpe ou fútil, com a causa de aumento de pena, que nós vimos lá em cima, essa causa de aumento de pena aqui, né? De 2/3 ao dobro, se envolver arma de fogo, etc e tal. Há quem vai defender que responderia por também crime da lei de armas, mas como foi utilizado no contexto da organização ultraviolenta, a gente aplica a majorante de 2/3 ao dobro. Então, beleza. Descarta a letra B. O artigo 4º, parágrafo único da lei antifacção estabelece que as condutas nela tipificadas e do artigo 288-A, seria milícia privada, constituem formas especiais de organização criminosa, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições materiais da lei 12.850, resolvendo-se a coexistência pelo princípio da especialidade. Parece-me correto? Artigo 4º, parágrafo único, parece correto. Nós vimos que o artigo 4º, parágrafo único, ele faz remissão às disposições materiais e o artigo 8º às disposições processuais. Vamos ver o resto. A coexistência entre os diplomas resolve-se pelo princípio da conjunção, absorvendo o crime de domínio social estruturado, o delito de constituição de milícia privada, sempre que praticados no mesmo contexto fático. Aqui a gente descarta. A gente viu que não há o princípio da conjunção. Ok? O artigo 4º, parágrafo único, remete às disposições processuais, ao passo que o artigo 8º remete às disposições materiais, mais uma vez repetindo a alternativa. A gente viu que o artigo 4º, parágrafo único, remete às disposições materiais da Lei 12.850, que é a Lei de Orcrim, ao passo que o artigo 8º remete às disposições processuais da Lei de Organização Criminosa. Então, a princípio, se eu não estou enganado, nós teríamos aqui a letra C como alternativa correta, né? Isso mesmo, a letra C. Beleza. Reproduz fielmente o artigo 4º, parágrafo único, e a solução doutrinária pelo princípio da especialidade. Show? Acho que era isso, né? Tem mais alguma? É. Ah, não. Eu tô olhando a número 4, né? Mas a número 5 é a mesma coisa. Letra C, perdão. Incidem as majorantes, né, da liderança, parágrafo 1º, inciso 1, e da arma de fogo de uso restrito. Ou seja, o cara era líder, né? Então ele responde na forma do artigo 2º da lei antifacção, domínio social estruturado, com causa de aumento de pena de 2/3 ao dobro. Primeiro, por ele exercer a liderança, e segundo, por ele utilizar arma de fogo de uso restrito, com cúmulo material em relação ao crime de homicídio. Só que o crime de homicídio conexo ele vai ser julgado pela vara criminal colegiada, pelos juízes sem rosto, como a gente falou ali. Beleza? Tipificar isso aqui é bem enjoado, né? Mas vai cair na prova. Ok, então tranquilo. Agora a gente pode ir para a parte de processual da lei, do patrimônio e de alguns outros aspectos, como ação civil de perdimento e etc e tal. Vamos lá. Importante, não vai cair na sua prova, não vai despencar na sua prova, que são os prazos do inquérito policial. Pode me cobrar, fala, professor, fiz aí a prova, caiu lei antifacção, que alterou o Código de Processo Penal, você falou que ia cair prazo do inquérito e não caiu. Você pode me cobrar. Pode me cobrar só, mas vai ficar cobrado. Mas vai aparecer, vai por mim, vai aparecer. Primeiro ponto. A lei, ela partiu do pressuposto que a organização criminosa ultraviolenta é extremamente complexa de investigar. Ora, pois, se ela é muito complexa de investigar, eu preciso de mais prazo, a fim de que, nesse cenário, eu tenha mais qualidade na investigação. Vamos dar uma verticalizada? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos, um órgão que está dentro ali do Pacto de São José da Costa Rica, né, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte IDH, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em um dos casos em que o Brasil foi condenado, em outros também,
ela afirmou que a investigação criminal ela é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. O que isso significa? Que eu preciso possibilitar os meios necessários para chegar ao resultado satisfativo da investigação, mas que não necessariamente o resultado vai ser saber quem é o autor do crime, saber se eu tenho materialidade, saber a autoria, saber as circunstâncias. Essa frase de que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, quando vocês entrarem na Polícia Civil, ou em qualquer órgão policial, ou em qualquer carreira jurídica, você vai ver que isso é um engodo. Existe crime que não há possibilidade de investigação porque os meios que nos são fornecidos, às vezes não são suficientes para possibilitar a investigação. Imagina uma extração de... Você está investigando uma organização criminosa ultraviolenta. Beleza. Na apreensão, no momento de deflagrar a operação, 4 da manhã, porrada, quebrou a caixanga, prendeu todo mundo. E aí você tá com 10 celulares, aparelhos celulares apreendidos para fazer a extração. Aí você pede lá pro colega do Centro de Análise Telemática, o que utiliza aí um software, e te entrega todos os dados brutos para você poder fazer a análise de 10 telefones celulares. E aquilo vai demorar. E demora. E os caras estão presos. E demora. E aí? Você vai ficar com um prazo de 10 dias e 30 dias do Código de Processo Penal para investigar? Não vai dar tempo. Então a lei ela ampliou o prazo. E essa relação de ampliação de prazo tem relação com o que nós chamamos, a doutrina chamamos de maxi-processos criminais. Depois a gente fala sobre isso. Então, primeiro ponto, vai cair na prova. Isso aqui é batata. Se você puder dar um print na sua tela aqui ou anotar no seu caderno, é agora. Quando você está investigando uma organização criminosa ultraviolenta ou uma facção criminosa, se o indiciado estiver preso, você tem 90 dias para concluir o inquérito. Se o indiciado estiver solto, você tem 270 dias. Agora, a pergunta que gera é: tanto o prazo de 90 quanto de 270 dias são prorrogáveis? Segundo o entendimento da doutrina, sim. Vai ter entendimento em sentido contrário, mas sim. Porque aonde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. A lei simplesmente falou, olha, se o indiciado estiver preso, você tem 90 dias para investigar, e se ele estiver solto, você tem 270 dias prorrogáveis. Então, se ele falou prorrogáveis, eu entendo que tanto o preso quanto o solto é prorrogável. Então, eu teria 90 mais... Há uma controvérsia nisso aqui, tá? Mas vamos partir desse pressuposto. Então, eu tenho 90 dias mais 90, posso ter prorrogação, totalizando 180 dias, e eu posso ter 270 dias mais 270 dias. Esse 270 é prorrogação. Então, eu vou ter 540 dias para investigar uma organização criminosa ultraviolenta, e vou te falar que ainda é pouco, dependendo do cenário. Mas dá para desembolar a guerra, né? E o parágrafo 4º diz, eventualmente, se você que está investigando, delegado, né, você aí, investigador, polícia que está prestando apoio, né, você está do Ministério Público, é um analista, é um promotor, está com PIC, procedimento investigatório criminal instaurado, está rolando ali. O descumprimento desses prazos não gera relaxamento automático da prisão preventiva. O juiz tem que avaliar as circunstâncias do caso concreto. Então vamos supor que o cara está solto, bateu 90 dias, você pediu a prorrogação para o juiz, ele toma mais 90, investiga aí, doutor. Bateu 180 dias. Você fala, meu Deus, cara, tem que relatar esse inquérito. Eu não tenho condições de finalizar esse inquérito. Vou mandar do jeito que tá. Você mandou para frente. Ou você falou assim, não, eu não vou mandar para frente do jeito que tá porque vai ficar porco. Vou segurar. Passou, tá 190 dias, o cara preso. O cara tá preso, vai ser liberado automaticamente? Não. Você pode, o certo é você informar o juiz, excelência, trata-se de crime complexo, trata-se de delito cuja investigação é por demais complexa, eu tenho celulares para extração, relatórios de investigação pendente de fazer, tal, minha equipe é pequena, né, etc. E justifica para o juiz. Porque o STJ e o STF têm alguma jurisprudência no sentido de que os prazos do inquérito policial, notadamente quando a investigação é por demais complexa, se você estourar o prazo do inquérito, não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva. Porque você tem que avaliar as contingências do caso concreto. A polícia às vezes não está com efetivo para investigar uma organização desse calibre. Ou o prazo, de fato, não foi suficiente. E aí, isso é sopesado
no caso concreto, beleza? Agora, se for o prazo do CPP, isso aqui tem que saber de cabeça. 10 dias preso, 30 dias se tiver solto para investigar. Se for na lei de organização criminosa, preso 15 dias prorrogáveis por igual período, se solto 90 dias. E na lei de organização criminosa ultraviolenta, 90 mais 90 e 270 mais 270. Show de bola? Outros prazos aqui, isso aqui vai cair também. Caiu inclusive do Ministério Público de São Paulo na última prova que teve aí, segundo me consta. Veja bem, artigo 5º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 6º prevêem alguns prazos extremamente importantes que vocês precisam saber. Primeiro, o prazo para o juiz decidir representações do delegado de polícia ou requerimentos do MP, contado da conclusão dos autos, é de 15 dias. Então eu, delegado de polícia, estou investigando uma organização criminosa ultraviolenta, cheguei à conclusão que preciso representar pela prisão preventiva de todos os indivíduos. Represento ao magistrado solicitando a prisão preventiva de todos os indivíduos que eu consegui localizar. O juiz tem 15 dias para decidir. Ato contínuo, o parágrafo 2º afirma que o Ministério Público tem, no caso de representação do delegado de polícia, prazo de 5 dias para emitir parecer contado do recebimento dos autos. É claro que quando a gente fala de recebimento dos autos, é da intimação eletrônica, né? Para a prova, você fica com o recebimento dos autos. Por quê? Hoje o processo é todo eletrônico. Então chegou a intimação para você, começou a correr seu prazo de 5 dias, você tem aquele prazo ali para emitir o seu parecer. Claro que vai ser sempre um pouquinho mais de 5 dias, porque a lei do processo judicial eletrônico, que vai se aplicar ali também aos processos criminais, ela te dá um prazo para a ciência, mais um prazo para resposta. Então, no fim das contas, você fica com um tempinho a mais. Na prática, mas para fins de prova, o juiz tem 15 dias para decidir, contados de quando? Da conclusão dos autos. Imagina que o processo subiu para ele. Chegou no cartório, pensa que o processo é físico. Se você pensar no processo físico, é melhor. Embora tenha pavor de papel. O processo chegou aqui para ele. O processo chegou para o juiz. Calhamaço, organização criminosa ultraviolenta. Eu representei e falei, juiz, toma, vai, me dá aí a prisão. Chegou para o cartório judicial. O cartório botou a capinha, subiu. Fez concluso para o juiz. Ele tem prazo de 15 dias para decidir. O MP, aí ele vai falar assim, considerando, despacho, né? Considerando a representação do delegado de polícia, vista ao Ministério Público para emitir parecer no prazo legal. Qual prazo é esse? 5 dias, contado de quando? Do recebimento dos autos. Aí imagina novamente o processo físico. Vou pegar o tablet aqui que é mais leve. Imagina novamente o processo físico. Aí vai o servidor do cartório lá no Ministério Público e fala, doutor, toma aqui o processo para o senhor emitir o parecer. Faça a prisão do pedido de prisão do delegado. Aí o promotor vai se debruçar sobre o inquérito, analisar com grano sales, como um grão de sal, de forma muito paulatina, e toma, parecer em 5 dias. Show. Agora, esse prazo aqui é capcioso. Em caso de urgência ou risco de ineficácia, e aí quem tem que provar isso é quem está pedindo. Se o MP está requerendo, ele vai falar assim, excelência, tem urgência e risco de ineficácia da medida. Se você não me der a minha prisão no prazo, acabou. Normalmente quem vai representar o delegado. Então o delegado vai falar, excelência, eu preciso que vossa excelência se manifeste no prazo de 24 horas, porque senão eu vou ter risco e ineficácia da medida. Então, urgência ou risco da ineficácia da medida, e provavelmente quase tudo vai ser urgente mesmo, o MP se manifesta e o juiz decide. Aí que é a pegadinha. No prazo simultâneo de 24 horas. Facultado à parte, manifestar-se após a decisão. Ou seja, aquele cara que está sendo representado, se ele quiser, ele se manifesta depois da decisão. Então, esse prazo de 24 horas, em caso somente de risco ou de urgência, risco de ineficácia da medida ou urgência. Show, beleza. Parágrafo 6º. Aqui é muito importante também. Eu, delegado de polícia, tô lá com o meu processinho, fiz a representação,
Mandei para o juiz deu vista ao MP, o MP deu o parecer, o juiz falou assim, nego. Entendo que não se trata de caso de prisão preventiva porque não vejo presente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há ofensa à garantia da ordem pública. E aí o parágrafo 6º vai dizer, indeferida a representação do delegado e não havendo recurso do Ministério Público, porque se houver indeferimento da prisão preventiva, o MP pode interpor recurso em sentido estrito, rese, e aí pedir para que essa prisão preventiva se restabeleça, esse recurso vai lá para o tribunal. Mas o MP, vamos supor, ele falou assim, delegado que representou isso aí mesmo, problema dele, não vou recorrer não. Aí o delegado pode submeter a instância superior do órgão do Ministério Público no prazo de 48 horas e o órgão de supervisão ministerial do Ministério Público também no prazo de 48 horas vai deliberar. O que é submeter à revisão da instância superior? Eu, delegado, representei pela preventiva e o juiz indeferiu. O MP não recorreu. Porque se o MP recorrer, beleza, tranquilo, vai subir o processo para o juiz. Mas quando eu falo instância superior do órgão ministerial, é quando o MP não recorre, o meu pedido é indeferido pelo juiz, o MP não recorre, não faz nada, e aí eu posso, no prazo de 48 horas, pedir para o Conselho Superior do Ministério Público, em se tratando de MP estadual, também chamado de CSMP, Conselho Superior do Ministério Público, falando para o conselheiro, excelências, eu fiz a representação, o Ministério Público não recorreu, eu quero que Vossa Excelência revise e verifique a possibilidade de desembolar essa guerra aí para mim. Também no prazo de 48 horas. Então não confunda esse prazo, pelo amor de Deus. Parágrafo 5º. As disposições do artigo aplicam-se no que couber ao procedimento de investigação criminal, que é o procedimento utilizado pelo promotor de justiça para fazer investigações criminais. É comum que o Ministério Público faça investigações criminais no seu dia a dia? Normalmente não. Mas, como o MP tem os seus núcleos, principalmente o núcleo de apoio ao crime, de combate ao crime organizado, que é o GAECO, eles instauram muito PIC, muito procedimento investigatório criminal, principalmente quando você tem casos de corrupção envolvendo policiais. Você tem decisões aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos, você tem também decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, no caso da DPF das favelas, dizendo que é preciso ter um órgão imparcial para poder investigar policiais, que esse órgão seria o Ministério Público, né? Então, alinhamento do STF com o parágrafo 4º. Ao analisar o artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP, no julgamento do juiz das garantias, você pode achar isso no informativo 1106 do Supremo Tribunal Federal, o STF disse o seguinte, o juiz pode, de forma fundamentada, reconhecer a necessidade de novas prorrogações dada a complexidade da investigação. Aqui, parágrafo 4º aonde? Aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Parágrafo 4º, né? Reconhecer as prorrogações, novas prorrogações dada a complexidade da investigação. B. A inobservância do prazo previsto em lei não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que ensejaram essa falta, essa perda do prazo. Só que isso aqui está lá no CPP. Foi inserido pelo pacote anticrime que criou o juiz das garantias. Em caso de réu preso, o artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP, ele permite a prorrogação pelo prazo de 15 dias, e aí ficou a dúvida, esse prazo de 15 dias ele pode ser prorrogado várias vezes ou é uma vez só? E aí o STF falou assim, não, eu posso prorrogar sucessivas vezes, mas eu preciso fundamentar. Não é simplesmente dando prazo, não. Mais ou menos isso aí, beleza? Vamos lá. Pegadinha de 19 e 20. Os prazos 90, 270 é o par correto. Correto. A banca pode colocar para você sim, que você tem prazo de 90 dias no caso de réu preso e 180 dias no caso de réu solto. Errado, tá? Ou por 1590, que é que é o prazo da Lei 12.850, ou diz que a prorrogação é pela metade do prazo, ou por igual período, isso aqui na hora da prova que você está lendo, se embanana tudo. O parágrafo 6º é uma novidade institucional muito forte para o delegado, tá? Permite que o delegado provoque uma revisão, não é recurso administrativo. O delegado ele vai pedir uma revisão para o Conselho Superior do Ministério Público e o destinatário é essa instância superior. Normalmente no Ministério Público Federal é a CCR, Câmaras de Coordenação e Revisão. Nos Ministérios Públicos Estaduais é o Conselho Superior do Ministério Público, CSMP.
No prazo de 48 horas, ele vai provocar essa instância superior e em 48 horas essa instância superior vai deliberar. Vai deliberar o quê? Se o promotor deveria ter recorrido, se o promotor deveria ter dado um parecer, enfim, né? Conceito de alto nível aqui. O que seria maxi-processos criminais? A gente falou isso. É um termo usado pelo doutrinador Mauro Fonseca de Andrade para descrever processos criminais de dimensões elevadíssimas, muitos réus, vasta quantidade de fatos para você apurar, conjunto probatório de altíssima complexidade, muita gente envolvida, muita defesa, muito advogado, muita gente, enfim. Então são desafios, são o quê? Estruturais. São processos de duração prolongada, com multiplicidade de manifestações. Então, se você tem uma organização ultraviolenta de 10 pessoas, imagina, são 10 defesas à resposta à acusação, são 10 indiciamentos, são 10 decisões, são 10 recursos, às vezes. Então, é muito prolongado. Maxi processos criminais, essa teoria ela fundamenta a dilatação do prazo de investigação na lei antifacção justamente para permitir que se promova uma investigação mais qualitativa, uma obrigação de meio e não de resultado, sob pena de que, nesse cenário, eu acabe por inviabilizar a investigação da organização ultraviolenta, ok? Então, o critério aqui, ó, maxi processo, e você não pode confundir com o processo penal combo, ou chamado big processo. Cuidado. No maxi processo eu tenho um volume físico, processual. Tem origem das macro investigações tradicionais, onde eu tenho um alargamento da investigação por ter muita gente, muito material probatório, multiplicidade de manifestações. Então o processo ele começa a ficar inchado. O foco é na dimensão processual e o risco é a gestão desse processo. Já no big processo, ou processo penal combo, eu tenho um volume informacional. Está relacionado com a tecnologia. Eu tenho uma produção massiva de dados e está mais relacionado com a restrição de defesa. Porque no big processo, ou processo penal combo, imagina que eu tenho ali 10 telefones, 15, 20 telefones para fazer extração de aparelho telefônico e eu tenho uma grande quantidade de dados para poder analisar. Isso é complicado porque muitas vezes a polícia ou o Ministério Público nós vamos selecionar, e é natural, selecionar os dados que nos interessam e o que não nos interessa vai ficar ali à disposição da defesa. Mas a defesa vai ter condições de fazer o acesso a esses dados? Aí tem uma restrição da defesa. Você tem que violar a cadeia de custódia, tem que abrir. Aí vai fazer o quê? Vai plugar no computador do advogado? Vai usar um computador da delegacia? Então é complicado isso aí no cenário atual, ok? Uma questão aqui para vocês verem como isso já caiu em prova, tá? E vamos para o próximo tópico, que esse aqui é interessante também. Forças, tarefas, cooperação e microsistema. O artigo 6º, ele prevê que os órgãos de investigação, de persecução penal e de inteligência, eles podem atuar de forma conjunta e coordenada em forças-tarefas integradas. Não raras vezes você vai ver forças-tarefas criadas por Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda, Ministério Público, para investigar organizações criminosas de grande calibre. Como que é criado isso aí? Aqui basta a lei seca, ok? A criação é formalizada por um chamado termo de cooperação, que define objetivos, áreas de atuação, quem vai ser chefia operacional, os critérios de sigilo. Então eu estou, por exemplo, investigando uma orcrim ultraviolenta. E aí eu preciso de apoio da PM, eu preciso de apoio de outras polícias civis, eu preciso de apoio do Ministério Público. Mas quem vai ser a chefia operacional? Quem está presidindo o inquérito policial sou eu. Então eu vou sugerir que no termo de cooperação eu seja a chefia operacional, o chefe operacional. Porque aí eu vou dar as determinações, quem tem que fazer o quê. Porque senão fica cada um fazendo no seu cantinho ali e a gente não integra nada. Força-tarefa, na verdade, ela só funciona se tiver integração. Se não tiver integração, é só um nomezinho para sair bonito na mídia. Beleza. Compartilhamento seguro de dados de inteligência, operações conjuntas e apoio técnico-logístico mútuo. Cooperação parte do pressuposto que o que você sabe eu também preciso saber. Se eu vou fazer operação, a gente tem que ir junto. Ou a gente quebra ali, quebra aqui. Eu preciso de apoio técnico também. Regime de sigilo reforçado. As medidas judiciais, e aqui é muito importante, devem ser requeridas e decididas sob sigilo, com tramitação rápida e comunicação restrita aos agentes indispensáveis. Não é todo mundo da força-tarefa que precisa saber, às vezes, da decisão.
Às vezes os caras estão lá na força-tarefa, mas eles vão prestar apoio em campo operacional. Se eles vão prestar apoio em campo operacional, basta que eles permaneçam prestando apoio em campo operacional. Show? E aí, às vezes, nesse caso, é melhor que eu compartimente essa informação. Participação expressa do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Distrital, inclusive por meio dos GAECOS, dos Grupos de Apoio ao Combate ao Crime Organizado. Preservada a independência funcional. Preservada a independência funcional. De quem? Da Força-Tarefa. Tá bom? Da Força-Tarefa. Polêmica, né? Artigo 6º, parágrafo 5º. Fala o seguinte. Quando eu crio uma força-tarefa, você vê que eu tenho vários requisitos. Eu preciso de um termo de cooperação, eu preciso definir a chefia, eu preciso ter sigilo, eu preciso ter celeridade, eu preciso ter participação expressa do MP. Mas se por acaso eu criei uma força-tarefa com os meus policiais e eu não fiz um termo de cooperação, não fiz esse documento, e não defini quem é a chefia operacional, como que fica? Bom, nesse caso, o artigo 5º, 6º, parágrafo 5º vai nos dar a resposta. Ele diz o seguinte, que eventual descumprimento do disposto neste artigo não gera nulidade na obtenção dos elementos de informação e das provas. Ou seja, se por acaso eu deixar de observar algum desses requisitos aqui, não vai ter nulidade na prova que nós produzimos. Porque nós estamos na fase de investigação. E o Supremo e o STJ têm uma jurisprudência bem incisiva sobre isso, dizendo o seguinte, eventuais nulidades decorrentes do inquérito policial não maculam a ação penal dele decorrente. Ou seja, na investigação que eu tiver de nulidade ali, não vai irradiar para a minha ação penal. Porque processo, que é a ação penal, é diferente de procedimento, que é o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento sigiloso, inquisitivo. Então não tem porquê eu falar em prova naquele momento. Ressalvadas as provas irrepetíveis, antecipadas, não repetíveis, antecipadas, etc e tal. Ok? Beleza, vamos lá. Agora, questão levantada pelo professor Rogério Sanches aí. Isso viola a teoria da prova ilícita? Para a doutrina? Não. Segundo Rogério Sanches e René Duval de Souza, né, eles escreveram esse livro juntos aqui sobre a lei antifacção, não fazendo propaganda, mas é um manual prático e teórico da lei antifacção, tem na editora Juspod, tá bem interessante. Onde defendem a validade do parágrafo 5º, com fundamento do princípio da instrumentalidade das formas e da teoria da ausência de nulidade sem prejuízo, do pas de nullité sans griffe. Meu francês não é apurado, mas é mais ou menos isso. Já consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. O que eles querem dizer? O princípio da instrumentalidade das formas, ele preconiza que, se eu conseguir chegar no resultado que eu preciso chegar da investigação, ele é aplicado no processo civil também, mas aplicado aqui no processo penal, se eu conseguir chegar no resultado satisfativo da investigação de outra forma, ainda que eu não tenha observado os meios que era para observar, eu não fiz o termo de cooperação ali em cima, mas eu cheguei no resultado, então eu vou manter aquela prova. Porque, de qualquer maneira, foi instrumental. A forma ela é meramente instrumental. O que é válido é o resultado. É claro que eu não posso alegar instrumentalidade das formas no cenário em que eu obtive uma prova por meio ilícito. Ilicitude das provas gera ilicitude da prova obtida e todas delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora, e da teoria da nulidade sem prejuízo? Se não mostrar prejuízo, não teve prejuízo para a defesa. O fato de não ter o termo de cooperação ou uma chefia operacional não teve repercussão alguma sobre os elementos probatórios que nós colhemos aqui na nossa força-tarefa. Então não teve prejuízo para a defesa. Se não teve prejuízo para a defesa, não tem por que eu alegar nulidade. Então as regras do artigo 6º, né, aqui em cima, termos de cooperação, chefia operacional, tem natureza meramente de organização administrativa, não tem nada a ver com direito probatório. É uma irregularidade administrativa, se elas não forem observadas, gera-se uma irregularidade administrativa na formação do grupo que não contamina a prova, desde que ela tenha sido produzida por meios lícitos e com estrita observância dos direitos e garantias fundamentais, observado também o devido processo legal, é claro, né?
Então, pegadinha número 21, né? O parágrafo 5º, ele não convalida a prova ilícita. Cuidado, prova ilícita é ilícita. Ah, eu fiz um acesso, a força-tarefa, ela fez um acesso a um telefone celular sem autorização judicial. Beleza, prova ilícita. Não é isso que o parágrafo 5º quer dizer. O parágrafo 5º, ele afasta uma nulidade decorrente de vício de formação da força-tarefa. Se houver violação do direito fundamental na colheita da prova, ela vai ser ilícita na forma do artigo 15, 56 da Constituição Federal e artigo 157 do CPP. Ok? Cuidado que a banca pode ampliar o alcance do dispositivo e aí torna a assertiva equivocada. Show? Então, nossa parte 4, né, da lei antifacção que nós paramos nesse momento. Depois a gente vai para a cooperação internacional, troca uma ideia sobre o microsistema de enfrentamento à criminalidade organizada e vamos caminhando para o fim aqui. A gente já vai adiantando um pouquinho porque tem coisas que são bem rasteiras da gente falar. Show de bola? Então a gente se vê na próxima parte. Obrigado e até mais. Valeu!